Olá, senhoras e senhores, você está no Não Minta Pra Mim com Ricardo Ventura e hoje estaremos com uma live muito especial. Então, eu garanto que você que quer falar sobre relacionamentos abusivos, a Lei Maria da Penha, você que conhece alguém que está passando uma situação dessa, um relacionamento patológico, pessoas que precisam se livrar de um relacionamento patológico, é muito importante essas pessoas entenderem como utilizar a Lei Maria da Penha, como você identificar também o relacionamento patológico. Isso tudo vai ser abordado aqui, inclusive também o caso específico que surgiu, onde nasceu a Lei Maria da Penha, que aconteceu justamente com a Maria da Penha e o Marco Antônio. E para falar sobre isso, nós vamos receber o Alexandre Paiva, que ele estudou esse caso a fundo, ele entrevistou o Marco Antônio várias vezes, conversou com ele várias vezes, e ele estudou o processo, um calhamaço desse tamanho. No final, para quem ficar até o final, eu vou disponibilizar o link onde você vai poder ter acesso ao livro, que um dos livros que o Marco Antônio escreveu. O Marco Antônio escreveu mais de 20 e tantos livros, depois eu vou pegar esse número certinho, e a gente vai saber um pouco da história do Marco Antônio, o que aconteceu naquela noite fatídica, o que há nos autos do processo, o que o Marco Antônio ele ressacha, né, em relação ao que aconteceu, e a gente vai entender o que acontece no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. A gente viu agora o Johnny Depp, né, a situação lá com a Amber, porque também existem homens que são acusados falsamente. Então, é uma discussão ampla. Então, quando a gente estuda um caso desse, se você já vier com pedras na mão, acreditando que, existem características no ser humano que lhe dá um salvo-conduto ou uma culpa antecipada, essa live não é para você. Não é para você. Se você divide as pessoas entre homem e mulher, preto e branco, gay e hétero, cis e trans, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, pobres e ricos, dando a essas pessoas um salvo-conduto ou uma culpabilidade, esquece, essa live não é para você. Simples assim. Essa live é para entender a psique do ser humano, o comportamento do ser humano, por isso que é psicomportamental da linguagem silenciosa. E uma das especialidades é a narrativa. Tanto é que eu não sei o quanto que vocês já seguem o canal Ricardo Ventura, onde eu já dei muitas e muitas dicas para você utilizar a linguagem silenciosa para se afastar de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos patológicos, identificar o canalha, o agente abusador. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso nas minhas análises. Inclusive, até eu entrevistei Sandra Brown, a maior especialista do mundo em relacionamentos patológicos. Ela tem alguns livros, ela é uma americana. Depois eu convido você a ir lá no meu canal, Não Minta Pra Mim, no YouTube, para assistir a entrevista com a maior autoridade do mundo de vítimas de relacionamentos abusivos. E a gente encontra muitas características ali, as quais nós vamos discutir hoje aqui, ok? Então, feito esse prólogo, ficando até o final, eu vou passar o link onde existem todas o material para que você baixe, para que você consulte, para que você faça a sua pesquisa. Vou chamar então agora o Alexandre Paiva, deixa eu chamar ele aqui, e a gente vai discutir sobre esse assunto, que praticamente acho que é a primeira vez num canal grande, ok? Vamos lá. Oi, Lei. Boa noite. Tudo jóia, Lei? Fala, grande Ricardo. Tudo bem, meu amigo? Como é que está? Tudo jóia. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Muito bem, tranquilamente. Aliás, quero iniciar te parabenizando pelo prêmio que você recebeu esse final de semana lá em Paris, cara. Você, pô, cara incrível, cara. Cara que ajuda demais as pessoas aí, pô. Você merece, cara. Obrigado. O pessoal também está aqui me mandando aqui as felicitações. Realmente foi esse final de semana agora, foi sexta-feira agora, lá em Paris. Eu e minha esposa fomos lá receber o prêmio Revelação em Comunicação, com inclusive dessa parte da linguagem silenciosa. Foi muito legal, muito bacana. Como eu disse, vai ser uma live extremamente para elucidar muitas coisas sobre o caso Maria da Penha, que, mais uma vez, não tem nada a ver com a Lei Maria da Penha. Primeiro nós vamos falar do caso Maria da Penha,
e vamos falar da Lei Maria da Penha. São coisas completamente distintas. Para quem não percebeu isso, são coisas completamente distintas. Nós vamos falar do caso Maria da Penha e depois vamos falar da Lei Maria da Penha. São coisas completamente distintas. Se você não percebeu isso, é a primeiro twin que você tem que tomar, assim, para falar assim, nossa, são coisas distintas? Sim, são coisas distintas. Uma coisa foi os fatos, os acontecimentos, e outra coisa foi a lei promulgada para beneficiar as mulheres que estão dentro de um relacionamento patológico. Lembrando, dentro de um relacionamento patológico. Nós vamos ver isso aí. Beleza? Então é o seguinte, vocês estão aqui com Alexandre Paiva, ele que é o arroba Paiva nas ruas. Muita gente me indicou os vídeos do Alexandre porque ele entrevistou o Marco Antônio. Ricardo, analisa lá os vídeos do Marco Antônio, se ele está falando a verdade, se está congruência, o que você sentiu naquele vídeo e tudo mais. No final dessa live, eu vou dizer para vocês o que eu percebi naqueles vídeos. Porque, na realidade, eu fiz uma análise para mim, ou seja, não pública, eu fiz uma análise privada e a partir dali eu comecei a me interessar no caso. E a partir dali eu percebi que em algum momento seria muito importante falar sobre esse assunto. Então, quando eu estava lá no Morning Show, como eu falo, eu sempre troco os nomes, né? No Mais Um Podcast, falando sobre o caso Johnny Depp e a Amber Heard, eu vi que o Johnny Depp, a vida do Johnny Depp, acabou por conta das redes sociais e da mídia. E aí eu disse, quantas vidas eram massacradas por conta da narrativa da mídia? A minha grande explosão ali naquele podcast foi, olha o quanto que a mídia pode direcionar a opinião pública e a opinião pública se torna meio que um tribunal do júri, onde elas querem ganhar mais hashtags. Né? Eu vou ganhar eu vou apoiar essa blogueirinha ou aquela. Essa blogueirinha está a favor de quem? Desse lado ou daquele lado? Aquela blogueirinha está apoiando esse personagem ou esse personagem? Aí fica uma briga de blogueirinhas, fica uma briga de fãs e as pessoas esquecem de pesquisar, esquecem de estudar e ficam fazendo simplesmente hashtags. Simplesmente assim. E aí eu disse o seguinte, e para variar, troquei alguns nomes, troquei alguns dados, como sempre, Ricardo Ventura adora trocar nomes, né? Não era Ricardo Bochá, mas era o Fábio Porchat, né? E, enfim, mas o direcionamento foi o mesmo. O que eu quis dizer foi o quanto que a mídia ela manipulou as massas, tanto é que se você perguntar para... Não, e outra coisa, hein, Ale, eu peguei aqui o que está na Wikipedia, ó. Vou ler o que está na Wikipedia. Vamos lá. Em 83, meu marido, o economista, o professor universitário colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, tentou matá-la 2 vezes. O seu marido. Em 83, o seu marido, o economista, professor universitário colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros, tentou matá-la 2 vezes. É o que está escrito na Wikipedia. Na primeira vez, atirou simulando um assalto. Na segunda, tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paraplégico. 19 anos depois, no mês de outubro de 2002, quando faltava apenas 6 meses para prescrever o crime, seu agressor foi condenado. Heredia foi preso e cumpriu 2 anos, 1/3 da pena, que foi condenado e foi solto em 2004 e hoje está livre. Então, se você pergunta sobre o que aconteceu no caso Maria da Penha, as pessoas simplesmente dizem, ela ficou paraplégica por conta das agressões do marido e ele tentou matá-la 2 vezes, ou ele agredia ela constantemente e por conta disso ela ficou na cadeira de rodas. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse caso que o Alexandre estudou a fundo. Aí a primeira pergunta que é, Alexandre, quem é você e por que você estudou tanto esse caso? Por que você se interessou sobre esse caso? Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui agradecer a sua coragem, acima de tudo, de tocar num tema tão delicado e tão caro a muitas pessoas, como você disse. Nós temos sim, existe sim a violência contra a mulher, assim como existe a violência contra o homem, contra a criança, contra o idoso, enfim. O Brasil é o país, um dos mais violentos do mundo. E, infelizmente, essa é a realidade.
Meu nome é Alexandre Paiva, eu moro em Florianópolis, tenho 46 anos, um semi-novo aí, eu diria, não sou, né, mais nenhum jovenzinho, aliás, não tenho nem mais cabelo na cabeça, eu deixei crescer no queixo, porque para disfarçar um pouquinho, enfim. E eu sou natural da cidade de São Paulo, inclusive estive em São Paulo esse final de semana aí, mas eu moro aqui já em Santa Catarina já há mais de 20 anos. E eu sou o orgulhoso pai de duas meninas chamadas Yasmin e Rafaela. São os maiores amores da minha vida. E eu diria que foi muito por conta delas, ou melhor, da falta delas, que eu comecei esse trabalho, Ricardo. Assim como muitos hoje, pais, têm passado pelo mesmo problema, eu sou, assim como as minhas filhas, vítima de alienação parental. Eu sofro alienação parental já há 3 anos, assim como as minhas filhas, estamos afastados já nesse período todo, e isso, para mim, olha, é a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Até então, eu nunca tinha sentido nada igual. Eu sempre digo que eu sempre fui muito difícil de chorar, assim, quem me conhece sabe. Eu acho que nesses 3 anos eu chorei mais do que eu chorei no resto dos meus 40 e tantos anos, porque, olha, é uma dor. E muita gente até compara dizendo que a alienação parental é a morte em vida. Você é morto em vida para os seus filhos. Você não pode chegar próximo dos seus filhos. Então, foi após receber uma protetiva da Lei Maria da Penha, né, que eu me dei conta da gravidade do problema. O Estado adentrando dentro do lar da família, teoricamente, para proteger, para ajudar, mas existe o que eu sempre digo que é o efeito colateral, né? E todos os remédios hoje, se você for avaliar a diferença do veneno e a dose, e o veneno e a cura é a dose, né? E a Lei Maria da Penha, ela tem sido utilizada como uma arma por muitas mulheres para atingir objetivos diversos, né? Muitas vezes eles escusos, não aqueles dignos para os quais a lei foi criada, que é a proteção para uma mulher que efetivamente sofre na mão de um homem abusador, agressivo. E eu, por ter a consciência tranquila de nunca ter levantado um dedo para a mãe das minhas filhas, de nunca ter levantado um dedo para uma delas, porque eu, quando era criança, uma das coisas que me doía mais era quando eu apanhava. Na nossa época, Ricardo, você devia lembrar, era comum. Os pais utilizavam bastante, né, da surra para criar. E eu não gostava disso. Eu falei, cara, depois que eu tiver filho, eu nunca vou querer fazer isso com uma filha, com um filho meu. E dito e feito, assim, eu nunca levantei um dedo para uma delas. E a mãe delas, sabendo que isso era o meu calcanhar de Aquiles, que era onde ela poderia me atacar, me prejudicar mais, foi onde ela atacou, onde ela sabe que ela podia me atacar. Né? O calcanhar de Aquiles de um homem sempre existe, e o meu eram as minhas filhas, e o amor que eu sinto por elas. E aí eu recebi essa medida protetiva, tive que ficar afastado 1 ano dela, sem uma justificativa minimamente plausível, porque se eu fosse realmente uma ameaça, né, talvez eu não estivesse nem aqui, eu ia ficar quietinho na minha, ia passar esse 1 ano, ia sentir vergonha de expor algo, colocar em risco a minha reputação, porque quando você recebe um carimbo de Maria da Penha, toda a sociedade já te classifica como um agressor de mulheres automaticamente. É assim, ó, é instantâneo. Ah, você recebeu uma protetiva? Ah, então só pode ser um agressor. Isso já é um julgamento social. Por mais que digam que depois você vai ter o direito à ampla defesa, você já é julgado automaticamente. Você perde emprego, você perde o respeito das pessoas à sua volta, você vira um pária social. Então já é praticamente uma condenação. Vide o caso de Johnny Depp. Olha o estrago na vida desse homem por conta de uma falsa denúncia. Basicamente isso, ele está lutando com as forças dele lá nos Estados Unidos, e eu, com as minhas poucas, né, e mínimas forças, que hoje em dia a gente tem ainda, graças a Deus, que é a rede social, que é a gente ter a voz. E aí eu comecei a pesquisar, mas como é que pode uma lei me afastar das minhas filhas, sendo que eu nunca fiz nada? E aí que eu comecei a me aprofundar do caso. Aí que eu fui saber que eu também tinha essa mesma visão que todo mundo tem. Era um homem que batia numa mulher aí, e criaram uma lei, e beleza. Tá, você deixa, né, vai correndo. Aí eu comecei a pesquisar o caso. Eu falei, pera, deixa eu entender isso. Aí eu comecei a fazer pesquisas, ver entrevistas dela. Aí você falou da mídia, Ricardo, é importante você tocar nisso, porque eu comecei a procurar para ver, deixa eu ver o que esse cara fala. Deixa eu ver qual que é a posição dele. Não achei em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum. Aí eu comecei a fuçar. Única coisa que eu vi da mídia foi uma entrevista da revista Isto É, que inclusive foi uma das causas que fez ele sumir, ele praticamente desanimar, assim, ó, a nível de, olha, cara, ninguém quer me ouvir. A revista Isto É disse, nós vamos te ouvir, senhor Marco Heredia. Foram na casa dele, fizeram uma entrevista, tudo mais. Pesquisem aí na internet, né, no Google, a entrevista da Isto É, Marco Antônio Heredia.
Ele foi para a capa, colocaram ele de perfil na capa com os números da violência da mulher. Um monstro, assim, colocando, estampando a cara dele com as informações da violência da mulher, cravando nele aquela estima. Por mais que você já tenha sido condenado, tenha pago a sua pena, nós, da revista Isto É, vamos cravar em você a imagem do agressor. E ele desanimou, porque ele estava na esperança, ele estava assim, ele estava naquele sentimento, cara, vou me ouvir, que bom. E ele foi naquela boa fé. Cara, ele sabe, deu um desgosto, um desespero nele, que ele desistiu. Até mesmo quando eu consegui o contato com ele, ele tinha os três pés atrás comigo. Por quê? Porque ele sabia que todo mundo que buscava ele era para atacar pedra, para tirar, para incriminar, para, né, enfim, colocar ele naquela condição de monstro. Porém, você já vê a desigualdade que a mídia trata a questão. Por mais que você fale, não temos que dar voz ao agressor. Aí eu cito alguns casos, por exemplo, clássicos que viraram até temas de documentários, o caso da dona Elise Matsunaga. Ouvem-se a parte de uma mulher que efetivamente confessa e efetivamente concretizou o fato em si, e ela tem aí toda a voz do mundo, toda a mídia dando para ela o microfone. Tá, então peraí. Esse cara que não fez 1/10 do que essa moça fez, não tem voz, por quê? Qual que é o motivo? Eu queria entender. E aí eu abri esse meu canal para tratar desse tema específico, que é a Lei Maria da Penha, e aí um vídeo meu chegou nele. Um dos vídeos que eu gravei chegou até ele. Isso que é o poder da internet. Isso que eu falo, se você tem um bom propósito, cara, vai e faça, porque a internet hoje é uma ferramenta espetacular, o Ricardo sabe muito bem disso. E aí ele começou a ficar um pouco mais maleável para uma conversa. E aí conseguiu o contato dele, começamos a desenvolver uma conversa, e eu sugeri para ele, inclusive, que eu tinha uma viagem para fazer em Brasília o ano passado. Eu falei, Marco, você não quer ir comigo para Brasília? A gente tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá? Ele topou. Ele, vamos. Aí foi aí que eu conheci ele pessoalmente. Eu desembolsei ali, tirei ali uma reservinha que eu tinha lá, comprei a passagem para ele, tive o apoio de algumas pessoas, lá que eu conheci ele pessoalmente o ano passado. E de lá para cá desenvolvemos uma relação bacana, positiva, tanto é que de Brasília, ele já veio aqui para Florianópolis, para minha cidade, e inclusive eu não falo qual que é a cidade que ele reside, onde que ele mora, porque ele ainda até hoje recebe ameaças. Ele não divulga o endereço, teve que mudar recentemente. Olha que absurdo, Ricardo. Após a entrevista que eu fiz com ele, ele estava aqui em Florianópolis. Ao retornar para a cidade dele, ele teve que mudar de apartamento, porque a filha do dono do apartamento, parece que viu a entrevista, não sabia que ele era ele e fez o cara sair da casa, teve que trocar de casa. Ele ficou muito bravo com isso. Olha o nível da coisa. Ele deu uma entrevista num canalzinho pequeno como o meu, e ele perdeu a casa lá. Ele morava de aluguel nessa casa, está de aluguel outra, mas foi ele aparecer em uma entrevista, ele já teve mais um prejuízo na vida dele, teve que correr atrás de mudança, porque foi praticamente expulso do apartamento que ele morava, porque descobriram, porque ele não fala, porque se ele fala, né, nossa, o cara recebe pedrada. E aí o que acontece? Foi justamente o que eu levantei lá no Mais Um Podcast, lá na Jovem Pan. O poder da comunicação em massa. O quanto esse poder de comunicação faz com que as pessoas ouçam uma história. E lembrando, isso foi em 83. Então imagina, nós estamos falando de algo de 40 anos atrás, onde nem se sonhava em ter rede social. Se você falar 5 anos atrás, 10 anos atrás, era a mesma coisa. Se você falar o início ali do Facebook, praticamente o que mandava ainda na comunicação do mundo, não é só Brasil, eram os jornais, era a televisão. O quanto hoje a gente sabe que a televisão manipula tudo, o jornal manipula tudo, enfim. E aí eu falo que as pessoas fazer só uma culpa até. Só para concluir. Um adendo. E aí eu penso o seguinte, as pessoas não têm culpa. Sabe por quê? Elas foram doutrinadas, elas foram treinadas a acreditar no que aparecia no jornal, naquele programa de domingo, naquela revista semanal. Elas foram doutrinadas. Então, quando vem uma informação contrária àquilo que ela acreditou de coração, dói muito. E aí elas tentam se pegar na sua crença de ter sido contaminada com aquela informação e tenta defender a todo custo aquilo que ela foi motivada a acreditar, sacou? Então muitas pessoas falam, não, mas espera aí, não, foi assim, mas por quê? Não, porque foi. Ela não quer ouvir, ela não quer ver
Porque dói na alma ter sido enganado e traído. Dói na alma você falar, poxa, mas não foi assim? Não, não foi assim. Então, eu acho que é isso que é a grandeza das redes sociais. Porque hoje você não tem um canal de televisão. Você tem 7 bilhões de canais de televisão, 7 bilhões de rádios, 7 bilhões de revistas, porque toda pessoa pode colocar a sua percepção para o mundo inteiro. O que você quer falar, Lê? Eu quero, só para corroborar com a sua fala, mostrar um exemplo prático disso, como é que a mídia colocava a situação, isso antes de julgar. Olha aqui, ó, eu busquei aqui até para mostrar para vocês, ó. Júri do marido criminoso. É assim que a mídia colocava ele aqui, ó. Vocês dá para ver aí, ó. Dá para ver. Então, se você na mídia fala isso aqui, ó, júri do marido criminoso, as pessoas que não acompanham, que não leem, então a mídia está falando, está cravando, antes do cara ser julgado, que ele é criminoso. Já está sendo dado um direcionamento da mídia para o que eles querem que você pense. Então, não estou colocando aqui, ó, vai ser julgado, papapá, o senhor tal, para que a pessoa que lê, a pessoa que for ler, vai tirar a própria conclusão. Não, a mídia divulgava dessa maneira. Júri do marido criminoso, já contaminando tanto a opinião popular quanto a opinião do júri. Imagina que você é um dos júris, um dos jurados que foi convocado para ir lá fazer uma análise, você levantou no dia antes de ir lá, leu lá, abriu o jornal e leu júri do marido criminoso. Ih, caramba, será que eu vou falar o que eu penso? Será que eu vou falar que eu penso que ele não é criminoso? Já bota uma minhoca na cabeça de quem está julgando lá, um desses que estão compondo o júri. Então é bem o que o Ricardo falou. A mídia antigamente tinha um monopólio da informação, colocavam como eles bem entendiam, e agora não. São 7 bilhões de meios de comunicação. E aí é importante que nem o Ricardo falou, você fazer a tua análise. E o canal do Ricardo é fantástico para isso, para que você não seja enganado. Você vai ter essa informação e você vai ter essa informação e você vai chegar na tua conclusão. Você não vai pegar e começar a absorver a conclusão que fizeram por você. Porque a maioria das pessoas tem preguiça de pensar, infelizmente, essa é a realidade, né? E aceita muito fácil as narrativas e acabam sendo enganadas. Agora vamos lá, vamos para o caso específico, né? Então a gente sabe, né? Isso não é novidade. A gente tem vários casos aí que aconteceram de falsas acusações que depois a mídia nem fala, né? Depois que acaba saindo as conclusões, ninguém fala mais nada, né? A mídia se afasta para dar resolutiva, para dar o que aconteceu, tanto para mostrar, né, até um meia-culpa, né? Falou, olha, a gente falou isso, mas depois foi... E, na realidade, não existe mais um trabalho jornalístico, existe um trabalho militante, né? E não só na política. Hoje, as redes sociais, hoje a velha imprensa, né, a tradicional, ela não informa, ela milita. E ela milita não só em política, ela milita em política, ideologia, crenças, né? Essa denominação pode ser ridicularizada, essa não. Esse grupo pode ser ridicularizado, esse não. Esse partido pode ser ridicularizado, esse não. Esse aqui pode ser censurado, esse não. Então, hoje a gente está escancarado o quanto que a velha imprensa ela milita. Mas vamos lá. Eu quero que você dê um popurrí rápido sobre quem era o Marco Antônio, né? Porque existe uma outra situação muito interessante. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Eu sempre pergunto, a partir de hoje talvez não, né? Porque a gente vai esclarecer muitas coisas, mas a primeira pergunta que eu dizia era: o que você sabe do caso Maria da Penha? Ah, ela ficou tetraplégica, o marido batia nela, violentava e tal, não sei o quê, assim. Essa era o primeiro grande mito. E palavras da Maria da Penha, depois eu vi em vários vídeos ela dizendo, até para puxar, não, a violência dele era psicológica. Ele nunca me bateu, ele nunca me tocou. Então, próprias palavras da Maria dizendo que ele não batia nela, né? O que fez ela ficar paraplégica foi um tiro. Então, a gente vai discutir esse tiro. Então, essa é a primeira fake news que foi plantado na cabeça das pessoas, que ela ficou por aquilo por conta de um comportamento violento e contínuo do marido. De tanta violência, ela terminou com um tiro do marido, né? Foi essa que a mídia colocou. Beleza, essa é a história, é isso que... O processo, inclusive, chegou nisso, né? O processo chegou nisso. E nós vamos falar sobre o processo, como é que o processo chegou nisso daí. Agora, uma coisa importante. Eu fiz uma pesquisa perguntando para as pessoas, né? Quem que você acha que era o Marco Antônio?
E é engraçado que as pessoas falam assim, me explica, como é que é o perfil do Marco Antônio? As pessoas colocaram que era um cara sem cultura, provavelmente pobre, violento e periférico. Esse é o Marco Antônio? É um cara periférico, sem cultura, bruto? Quem é o Marco Antônio? Assim, faz um popurrí do Marco Antônio. Perfeito. E é importante isso que você fala, porque existe um ciclo, né, de violência que ele vai escalando. Geralmente é assim que funciona. Não é um padrão, não é 100%, mas é um padrão. Então, começa com ofensas, aí começa um empurra-empurra, um tapa, um soco, até atingir um momento onde uma pessoa vai e atenta contra a vida da outra. E geralmente são pessoas, como você falou, isso não é preconceito nem nada, isso é dado estatístico. A polícia pode confirmar. O maior número de violência doméstica contra mulheres é numa região periférica. Muitas vezes acontece muito mais por conta da pessoa estar drogada ou bêbada, porque a pessoa perde o controle. E aí eu digo que tanto mulheres quanto homens tomam as atitudes mais violentas quando estão alteradas. E lembrando, isso acontece tanto com as pessoas pobres quanto com as pessoas ricas. Mas o que eu achei interessante é que plantaram tanto um demônio que parecia que essa é uma coisa importante na comunicação, você desumanizar aquela pessoa que você quer atacar. Então, você desumaniza. Você fala assim, olha, é uma pessoa extremamente... E aí você tira todas as propriedades dessa pessoa. Então, o que eu quero que você dê um popurrí. Quem era o Marco Antônio? Quem era a Maria da Penha? Como eles se conheceram? Tipo, grana, estrutura, grau de cultura, de informação dos dois, de ambos. Entendeu? Perfeito. E essa frase que você falou aí sobre desumanizar é justamente o que é uma frase que abre a entrevista da revista Isto É, que eu comentei agora há pouco. A Maria da Penha me transformou em um monstro. Isso é o que o Marco falou para Isto É. E aí Isto É destruiu ele. Então, fazendo aqui um levantamento sobre a vida, sobre um breve relato sobre a história de ambos. Marco Antônio Heredia Viveiros, ele é colombiano, ele não é nascido no nosso país. Ele veio para cá, tá? Após se formar na universidade lá na Colômbia, em Administração e Economia, ele conseguiu uma bolsa para a USP, aí em São Paulo, para a Federal Paulista. E ele veio da Colômbia para cá, e ele, ali, fazendo a sua pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, conheceu a dona Maria da Penha. Ela também estudava lá, parece que fazia farmácia, né? E lá eles se conheceram. E ele, uma pessoa que vem de uma família de classe média lá na Colômbia, o pai dele professor, todas as irmãs professoras, todas não, são várias irmãs, e ele seguiu a carreira da família, né? Ou seja, uma família culta, uma família que tinha, né, um respeito na sua essência, que tinha uma vida estável. Então, vamos lá, ele não teve um histórico de uma família totalmente, enfim, né, que geralmente leva uma pessoa a virar agressiva. Uma vida normal. Veio para cá, conheceu a dona Maria da Penha, e aí ela acabou engravidando em São Paulo, da primeira filha deles. Parece que a primeira filha nasceu em São Paulo, e após isso eles resolveram, não, vamos nos casar. E eles foram para a cidade natal dela, que é Fortaleza, no Ceará. E lá foram tocar a vida. Chegando lá, tiveram mais 2 filhas. Ele é pai de 3 meninas, 3 filhas, 3, né? Hoje já são da minha idade, mais ou menos, já não são mais criancinhas, enfim. Mas a vida dele era essa. E lá em Fortaleza, ele dava aula em universidades. Ele era um professor bem renomado lá na cidade. Ele tinha uma vida muito estabilizada. O histórico dele, inclusive, na região e entre todos os amigos, era de um cara pacífico, um cara tranquilo, um cara amigo de todo mundo. Ele era muito bem quisto por todos, muito bem quisto pelos sogros, pelos pais da dona Maria da Penha. Então não era aquela pessoa que era a agressiva, a monstruosa que tanto se pinta. Tanto é que, em uma das entrevistas que a Maria da Penha dá, inclusive nessa pro Porchat, ela fala o seguinte, aquela pessoa que era carinhosa, atenciosa, ela dá várias qualidades positivas dele, ela cita. Era um cara atencioso. Vejam a entrevista com o Porchat. Um cara carinhoso, atencioso, se transformou. Aí você, mas peraí, do nada assim, né? Aí qual que é a alegação que ela dá? Que foi após ele ter conseguido a cidadania brasileira, que aí ele teria mudado. Essa é a narrativa que ela conta para a história, como se o interesse dele fosse
a cidadania. E ao atingir essa cidadania, começou um ciclo de violência psicológica, porque o Porchat perguntou para ela como começaram as suas agressões, blá, blá, blá. Olha, no meu caso, ela se gagueja toda, enfim, foram violências psicológicas, ou seja, deixou bem claro que não existia uma violência física. A gente vai dar esse link e a gente vai dar Legal. esse link para as pessoas, né? Você mandou o link, não mandou? Perfeito. Então, é bom as pessoas final, assistirem. eu vou mandar esse link aí. Tudo que ele falar de vídeo, o vídeo da entrevista com o Marco Antônio, as entrevistas, o Porchat, todos esses links, o link do processo. Então, para quem tem acesso, você que é advogado, vai estar o número do processo. Você vai poder acessar o processo. O processo é público para advogados. Então, vai ter o número do processo. O livro, quem ficar até o final vai poder adquirir o livro gratuitamente. Esse livro tem um custo. A gente vai falar sobre isso. E vai existir a possibilidade de você, inclusive, adquirir gratuitamente. Fique até o final. Então, vamos lá. Ela disse que foi por conta... Ricardo, só complementando, na época dele não tinha o LinkedIn. Eu vou dar o LinkedIn dele, que ele coloca aqui, ó, na antecapa do livro dele. Olha aqui, ó. Você formado em administração, economia... Não, eu tô brincando, ele não tem LinkedIn, porque... Então, isso aqui seria o LinkedIn da época, né? Ele vai se descrever aqui, ó. Professor nos cursos de graduação na Universidade Jorge Tadeu Lozano, lá na Colômbia, na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, da Unifor em Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, UFC. Cara, ele já deu escola na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na FIPECAP, ele dava curso acadêmico na Polícia Militar no Rio Grande do Norte. Ele era um cara renomadíssimo, ele era um professor conceituadíssimo na cidade. Era um cara que tinha uma vida grandiosa, né, o esperando, porque era um cara estudioso, estudou a vida inteira, ela também, formado. Ela é acadêmica também, né? Ela também, tanto também. É que... Ela lecionava, tanto ela é que dava aula também voltando... na faculdade, não é isso? Eu não sei se ela dava aula, não sei se ela chegou a dar aula, mas ela é formada, ela é farmacêutica, né? Mas ela trabalhava. Eles se conheceram na faculdade. Mas ela trabalhava. Ele dava aulas, né? Ele dava as aulas dele lá em Fortaleza e ela tinha o trabalho dela, que não sei exatamente qual é. Mas ela trabalhava. Naquele tempo, já em 1980, né? Se falava-se tanto em questão de machismo e tal. Ele nunca foi um cara que proibiu a mulher trabalhar. A mulher era formada, tinha o trabalho dela e ele não tinha nenhum problema com relação a isso. Viviam super bem com essa questão. Por isso que eu digo, às vezes um cara possessivo que tenta contra a vida da mulher, porque o cara tem ciúme, não deixa trabalhar, não deixa... Não, ela tinha o próprio carro, a liberdade dela, tinha o trabalho dela. Ele contratou 2 empregadas para cuidar da casa e das filhas, para deixar que a mulher trabalhasse fora, vivesse a vida dela profissional, que ela se formou, né? E aí eu comecei a ter as minhas dúvidas com relação à história, porque, poxa, não está batendo. Geralmente um cara que é um agressor não faz esse tipo de concessão para a mulher, né? Não faz esse tipo de... não dá essas liberdades para uma mulher. Tudo bem, mas vamos supor... Não, mas vamos supor que... Vamos supor, que a gente fala, isso não é álibi para nada. Né? É só para situar. Não é, como eu digo, não é prova de nada, mas quando você começa a fazer os cálculos, exato. Pode ser uma pessoa violenta. Então, mas é importante para as pessoas entenderem coisas que nunca falaram. Então, a gente pode falar que eles eram de classe média até um pouco alta, classe média plus, porque cuidavam de 3 filhos, ela trabalhava fora, ele trabalhava fora, 2 empregadas em casa. Então, é uma família padrão de classe média plus, né? Classe média não altíssima, mas uma classe média plus, né? Que consegue pagar 2 empregadas, não é para qualquer um. Então, esse é o cenário social, psicossocial, psicocultural, né? Então, esse é o cenário. 2 acadêmicos, os 2 trabalhando fora. Ela era uma mulher ativa que trabalhava fora. Ele é um homem ativo que trabalhava fora, não é isso? Com 3 filhos, 2 empregadas em casa. Aí, o que acontece naquela noite? Vamos falar primeiro a versão dele e depois a versão dela, porque as versões são conflitantes. Então, na versão dele, o que aconteceu? O que aconteceu naquela noite fatídica que, infelizmente, Maria da Penha fica paraplégica. Porque isso é de uma violência absurda. Porque imagina, uma pessoa que conhece um casal que se conhece, se apaixona, se casam-se, têm filhos, estão vivendo uma vida, progredindo, os 2 trabalhando, conseguindo ali as coisas, 2 empregadas,
aí de uma forma violenta, inexplicável, toma um tiro e fica paraplégico. Isso é de um absurdo a gente imaginar qualquer pessoa numa situação dessa. Qualquer pessoa. Isso, assim, é inadmissível. Como ela fica paraplégica? O que acontece naquela noite na visão do Marco Antônio? Perfeito. E aí eu já coloco mais ou menos falando como eu ouvi dele. Ele sempre diz o seguinte, olha, não existe a versão. Ó, existem versões e existe a verdade, né? Cada um vai dar a sua versão e existe a verdade. E aí, o que ele relatou, inclusive, para a polícia no momento do crime, o que aconteceu naquele dia, que, inclusive, não foi de maneira alguma refutado por ela na ocasião, né? Aconteceu o seguinte, ele ouve um barulho, a cachorra latindo no quintal, ele se levanta, ele tinha um revólver para proteger a família, né? É muito comum, inclusive, nos anos 80, o porte de arma era muito maior do que hoje, era natural. As pessoas protegiam a família com as armas. Todo mundo tinha um 3/8. Vendia no Mapping. Lembra no Mapping? Eu ia no Mapping em São Paulo, Ricardinho, tinha assim, ó, várias armas, você via normal, era natural. Então ele pegou a arma, ele tinha 3 crianças em casa para proteger a família, a esposa e as empregadas que dormiam nos quartos também. Detalhe, as empregadas moravam com eles, né? Existiam Peraí. Na noite que aconteceu essa tragédia, existiam 2 empregadas dormindo na casa, é isso? Elas dormiam na casa, essas 2? Exatamente. Tá. Exatamente. As 2 dormiam dentro de casa. As 3 crianças de 1, 3 e 5 anos e mais as 2 empregadas. Isso, exatamente. Era 6, 4, 2, eram 3 crianças bem pequenas. Aí sempre pegavam, mas as crianças eram muito pequenas, elas têm pouca recordação, né, no caso, enfim. Mas foi mais ou menos assim. Ele levantou, aí ele ronda a casa, ele vai até o cachorro, né, silencia o cachorro, dá uma olhada, olha no portão, olha aqui ali. De repente ele ouve um barulho no forro do teto. E aí quando ele vai olhar para o forro do teto, ele tem uma pessoa por trás dele que joga uma corda no pescoço dele e puxa ele para trás, né? Uma pessoa foi por trás dele, estava escura, a casa estava meio escura, jogou uma corda no pescoço dele e puxou ele para trás. No que ele puxa para trás, ele automaticamente, como estava com o dedo no gatilho, ele atira para o teto. Atirou para o teto e nesse mesmo momento ele escutou um outro barulho muito mais forte vindo de outro local na casa. E ele estava em luta corporal com este ladrão e mais um, eram 2. Aí existiam 2 ladrões que entraram na casa dele, e aí tinha esse que puxou ele por trás, e o outro que estava na frente estava tentando tomar a arma dele. Um puxava ele, batia ele, e o outro tentando tomar a arma dele. E aí foi nesse momento, nessa luta corporal, em disputa pelo revólver, ele acaba levando um tiro com a própria arma. Ele tomou um tiro. Muitas pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que no mesmo dia em que Dona Maria da Penha foi baleada, ele foi baleado. Saíram os 2 para o hospital nesse dia. Eu nunca sonhava. Para mim era ele tentava matar ela e, né? Não, os 2 foram baleados, tá? Detalhe, por armas distintas. Isso é importante salientar. Foram armas distintas. Foram 2 armas. Uma arma feriu ele e a outra feriu a Dona Maria da Penha. Então vamos lá. Na perícia, no processo, a perícia policial, pelo BO e mais a perícia, ela tomou um tiro de uma tipo uma espingarda, um rifle, alguma coisa. Uma espingarda de grosso calibre, exato. Espingarda de grosso calibre. Que é aquele tiro que a gente chama que faz aquela flor, que queima, né? Isso. Que não deixa várias marcas. Faz o buraquinho, só que ele joga a pólvora também para os lados, é isso? Tá, então ela foi ferida com uma espingarda de cano longo. Uma espingarda, né? Sim. E aí ele toma um tiro com o próprio revólver. Com o próprio revólver na hora da luta corporal. E um detalhe importante, Ricardo, no corpo de delito, tá? No corpo de delito, porque podem falar que foi tudo, né? Enfim, mas isso eu não vou nem contaminar as pessoas com a minha análise, mas no corpo de delito, a mão dele tá toda lanhada, ensanguentada, porque ele botou a mão aqui na corda para tirar a corda do pescoço aqui, para tentar se livrar desse cara que estava atrás. Então, ele estava com uma mão aqui e o revólver na outra. E no corpo de delito, a mão dele está toda... No corpo de delito. Tem essa marca da corda na mão, comendo a mão, quando você vai e come a mão na corda para tentar se libertar, né? Então, tem esse detalhe que é importante que todos saibam também. Isso está no processo, está no laudo, está lá, né? Enfim, então, ele estava ali tentando se desvencilhar, e aí, nesse momento, ele escuta alguém lá fora, que era a pessoa que estava fazendo campana, falou, sujou. E aí, foram embora,
carregando as duas armas. A polícia não encontrou arma alguma no local do crime. Isso é importante ser salientado. Ou seja, entendeu? Isso é importantíssimo, porque chega, o cara assim, ó, então, o cara não teria tempo, para mim, o cara não teria tempo de sumir com essas armas. Sim. Peraí. Ela toma um tiro de, tipo, uma espingarda, alguma coisa assim. Ele toma um tiro com o próprio revólver. E aí... E as empregadas que estão na casa? Elas não ouvem nada disso? Então, num primeiro momento, como eu disse para você, foi tudo muito rápido. Ele pensa que assim, é tudo assim, questão de segundos, minutos. Então, luta corporal, sujou, foi embora. Nesse momento, a casa, as pessoas estavam dormindo, né? As pessoas estavam dormindo. E aí, de repente, quando a pessoa acorda, aquele barulhão, correu. Aí, quando as empregadas saem do quarto, vem a cena de terror lá, ela na cama ensanguentada e ele no chão ensanguentado, pedindo socorro para que as empregadas chamassem alguém, chamassem a polícia, enfim. E ele me conta que uma das meninas, a mais velha, neste momento saiu do quarto e falou, volta para lá já, porque não sabia se os caras ainda estavam na casa. Então, ali, mesmo machucado, ele se preocupou com as crianças, não, volta, corre pro quarto, corre. A maior dele voltou correndo pro quarto. Então, é uma cena de terror, tente se colocar mentalmente num lugar desse. É tudo muito rápido, e aí, quando a empregada finalmente consegue chegar ali, ver os dois e corre atrás de socorro com os vizinhos, né? Ligam para a polícia, enfim. Então, essa é a cena que foi encontrada do crime, tá? Né? E essa é uma, como eu digo, não é uma versão, isso é o que está relatado, né? É o que está lá, que todo mundo, naquele primeiro momento, é importante lembrar disso. Todos os envolvidos, sim. Ô, Alexandre, o pessoal perguntou aqui no chat que a Maria da Penha, em algum momento, falou que ele se feriu com uma faca. Tem isso no processo, no corpo de delito? Porque isso Como é que é isso aí da faca? E aí? Eu agradeço quem fez a pergunta, é importantíssimo. Sim, na entrevista que ela dá para o Gugu, inclusive, se você puder depois dar o link para o pessoal assistir isso, né? Ela diz para o Gugu Liberato, que ele havia alegado, né? Porque quando começou-se a distorcer a verdade, começaram, não, na verdade ele não tomou tiro, ele se autolesionou com uma faca. Começaram a vir várias versões para tentar minar a realidade. E aí, o que é mais absurdo é que ela tenha dito isso para milhões de pessoas no Gugu, talvez acreditando já que ele fosse né, assim, ó, estava morto, não tem mais como esse cara, ele não tem voz. E aí, para estragar um pouquinho mais, para desumanizar um pouquinho mais ele. E aí, eu fiz um vídeo, até se você puder disponibilizar, mostrando o furo. Mostrei, assim, ó, no corpo dele, a marca. Então, é mentira. Isso não existe. Ele não tentou com uma faca. Não tinha faca com sangue na cena do crime. Isso é uma farsa, isso é uma fake news que foi levada e aí hoje virou uma realidade, enfim, entendeu? Ou seja, você tem um vídeo que você mostra, tem o corpo de delito, a perícia mostrou que ele tomou um tiro e aí ele vai para o hospital. Quem vai para o hospital? Os dois vão para o hospital? Os dois são levados para o hospital. Tanto é que no momento que ele é socorrido, não informaram para ele que ela havia sido baleada. Ele perguntou como é que tá as crianças, como é que tá a Maria da Penha. E aí as empregadas falaram assim, não, tá tudo bem, fica tranquilo, senhor Marco, o senhor vai para o hospital. Ele foi para o hospital acreditando que ele tinha sido o único a ter sido ferido nesse dia. E aí, quando ele foi para o hospital e acordou ali, estava sedado, enfim, aí ele perguntou para a enfermeira, a minha esposa, cadê minha esposa? Ela veio me visitar? Foi aí que a enfermeira falou, não, senhor, a sua esposa está na UTI, a sua esposa tomou um tiro, ela está pior que o senhor. E ele conta que ele ficou desesperado, tentou arrancar ali para ir. Enfim, essa é a verdade que aconteceu naquele dia. O senhor Marco Heredia e a dona Maria da Penha foram para o hospital baleados. E isso eu acho importante salientar, porque o lado da dona Maria da Penha jamais diz isso. Eles não têm coragem de, ao contar a história, falar, relatar, olha, foram 2 tiros. Aí isso já coloca a história meio que em dúvida. Peraí, foram os 2? Como assim? Aí primeiro falaram que ele tinha dado tiro nele próprio, aí depois isso é impossível, porque um dos detalhes, ele é destro, tá? E aí esse tiro que ele levou foi do lado direito. Era muito mais complicado, era muito mais fácil para quem for fazer isso, o cara pega, dá um tiro aqui no braço, dá um tiro aqui, dá um tiro onde tem o alcance da mão que ele utiliza para usar a arma. A mão dele destra, o tiro foi do lado direito. Então é bem complicado. Mas deixa eu te perguntar.
Ale, eu quero saber o seguinte. Então a polícia chegou, fez a perícia, descobriu que ela tomou um tiro de um calibre grande, né, de um cano comprido, que faz aquela explosão de pólvora. Ele toma um tiro com a própria arma, tem as mãos ali se protegendo da corda, do estrangulamento, do enforcamento. Os dois vão para o hospital. Eles saem quantos dias do hospital? Então, existe essa entrada no hospital, existe esse tratamento dos dois no hospital. Eles saem quanto tempo e ela demora quanto tempo para sair? E eles estão morando aonde? No Ceará? É isso? Ela fica todo tempo no Ceará? Isso, exato. Então, o crime aconteceu no Ceará, em Fortaleza, no Ceará. Ele ficou no hospital ali 3, 4 dias. Em 4 dias ele já recebeu alta. Inclusive, quem cuidou dele foram os pais da Dona Maria da Penha, após ele sair do hospital. Né? Os ex-sogros dele foi quem cuidou dele, que cuidou das crianças, enquanto os dois estavam hospitalizados. E a Dona Maria da Penha, ela foi transferida de Fortaleza, após sair. Inclusive, ele conseguiu uma vaga para ela no hospital em Brasília, no Sara Kubitschek, lá em Brasília, que na época é o hospital que tinha mais condições de cuidar de pessoas com traumas na coluna. Então ele fez um esforço hercúleo para mandar ela para Brasília, de Fortaleza para Brasília, para ela se tratar no melhor hospital que tinha na época para cuidar de pessoas que tinham esse tipo de trauma. Né? Então ela demorou praticamente 6 meses, ela ficou de 6 a 7 meses, se não me engano, em tratamento até que ela recebesse alta. Foi demorado, né? Então foi bem grave o problema que ela teve, porque o local que a bala pegou ali, né, tirou a possibilidade dela de andar, enfim, e aí ela precisava de todo um tratamento de recuperação de movimentação, enfim, né? É bem lento esse processo de recuperação. E vale salientar também que nesse período em que ela esteve lá internada em Brasília, ele ia praticamente quinzenalmente para lá. Ele desembolsou uma grana, ele pegava o avião e ia de Fortaleza para Brasília visitar a Dona Maria da Penha, né, para não manter ela sozinha lá, que a mulher já estava com problemas físicos, mentalmente bastante abalada, e ele, né, se esforçou ao máximo para estar presente junto com essa mulher lá em Brasília, né? E nesse período em que ela ficou, e é importante salientar também, que nesse período em que ela ficou internada em Brasília, ele adaptou toda a casa para o retorno dela. Ele já foi atrás das reformas que precisava fazer, colocar rampa, ampliar as entradas da porta, colocar aqueles corrimãozinho, né, para segurar, adaptou o banheiro ali para a cadeira de banho. Enfim, ele cuidou de todos os detalhes para quando ela voltasse, ela sentisse o menos possível essa gravidade desse acidente que aconteceu com ela. Né? Então, vamos lá. Só para eu resumir aqui, para ver se eu entendi. Eles vão para o hospital, ele sai em 4, 5 dias, ela permanece no hospital. Ele vem da gravidade, ele arruma uma transferência dela para Brasília, no Sara Kubitschek. Ela vai para Brasília, aí de tempos em tempos, lá de 15 em 15 dias, ele visita ela. E nesse período que ela ficou no hospital, foi quanto você falou? 6 meses? Quanto tempo ela ficou no hospital? Foi aproximadamente 6 meses que ela ficou em tratamento. Né? Tá, e aí ele adapta a casa para recebê-la. Aí, quando ela está em casa, ela precisa provavelmente fazer o depoimento dela na polícia, não precisa? Quando é que ela foi ouvida na polícia? Peraí. Perfeito, isso é importante esse detalhe. Devem ter sido ouvidas na polícia e as empregadas devem ter dado um testemunho ali. Então, o que as empregadas disseram para a polícia? No primeiro momento ali, o que as empregadas falaram, o que os vizinhos falaram e o que a Maria da Penha disse no primeiro depoimento dela. Nesse momento em que ela esteve todo o tempo lá internada, a polícia estava investigando o caso, procurando os assaltantes. Tinha lá a descrição, o Marco detalhou como é que eram as características das pessoas, enfim, e a polícia... Mas, infelizmente, nós vivemos num país onde mais de 95% dos casos não são solucionados. Essa que é a realidade, vale salientar isso também. 95% dos casos não são solucionados, infelizmente. Né? O índice de solução da polícia para os casos é muito pequeno, infelizmente, essa que é a realidade. E a polícia estava procurando os ladrões, enfim. E a Dona Maria da Penha, ela só foi ouvida, o depoimento dela só foi dado após a saída dela do hospital, após esse período todo de tratamento, porque a polícia não quis ir até o hospital para não atrapalhar o tratamento dela. Não, vamos aguardar ela sair para a gente fazer a oitiva, para a gente ouvir o depoimento da Dona Maria da Penha. E a Dona Maria da Penha, nesse primeiro momento, ela ratifica, ao dar o primeiro depoimento, ela ratifica essa história do assalto. Isso é colocado ali, né? Que ela confirmava que realmente
E aí, vale salientar, Ricardo, o seguinte, que nesse momento as pessoas podem falar assim, mas ela estava ainda acreditando que foi o marido, que ela estava dormindo. Detalhe, ela estava dormindo. Lembre-se que ela estava dormindo, deitada na cama, dormindo, né? Ela, teoricamente, não viu quem teria cometido nada. Então, ela estaria acreditando na versão, na história que tinham passado para ela. Porém, todas as pessoas que cercavam, não, verdade. Achamos a senhora e ele baleados, machucado na mão, os vizinhos, né, viram ali as telhas, a casa com as telhas remexidas, porque os caras tentaram entrar pelo forro ali, né? Então, toda essa versão, assim, corroborava para ela e falar, não, foi isso, porque era que todo mundo tinha visto, né? Os detalhes todos, por exemplo, tem uma tentativa de arrombamento no portão, tinham detalhes ali, parece que tinha marca de sangue, na hora que o cara pulou o muro, deixou marca de sangue no muro. Tudo isso, Ricardo, tem que ser colocado. Isso que você está falando, é o Marco Antônio que falou ou isso está nos autos? Isso não, está na perícia? Está nos autos, está lá, está nos autos. Assim, o processo, a investigação foi feita nesse momento. Aí é o seguinte, entendi. Posteriormente, depois de um tempo, ela acabou mudando essa primeira versão dela de que ela saiu. E aí, em tese, começou-se a investigar uma nova versão de que ele havia armado tudo para tirar a vida dela. Que tudo isso que eu contei aqui agora foi ele maquinando tudo para tirar a vida da Dona Maria da Penha, querendo matar a esposa. Mas né? Essa versão muda por quê? Depois de quanto tempo? Do primeiro depoimento para o depoimento que ela muda a versão. Quanto tempo se dá? Eu até fiquei de ver para você que eu estava procurando, não achei. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar, mas se eu não me engano, são 6 meses, de 6 meses a 1 ano, tá? Foi um delayzinho de tempo muito curto, tá? Mas eu vou confirmar, eu vou passar para não passar a informação errada, porque eu sei que é importante de colocar. Assim, ó, comparado com 40 anos, em 40 anos, porque eu digo assim, ó, como a gente tem que ter a noção do tempo, né? Já se passaram 40 anos. Então, assim, ó, você tem que ver que. Então, aí, vamos lá. Aí, e depois eu até vou confirmar com o Marco esse porque eu tenho até, inclusive, intimidado. Eu tenho a cópia dos 2 depoimentos dela. Eu vou procurar aqui. É que é uma papelada gigantesca, mas eu vou achar, Ricardo. Pode ficar tranquilo. Esse detalhe, com exatidão, eu vou dar. Então, mas o importante é saber o seguinte, ó. Ela teve 6 meses tratando para dar uma outra versão, para mudar. Ela chegou a dar a versão para a polícia de que, sim, era isso que tinha acontecido, e a polícia manteve a investigação. Aí tem um detalhe que muda toda a história, né? Que é nesse meio tempo aí que acontece algo, que aí passa-se a apurar uma outra versão dos fatos de que aí teria sido ela, que teria sido ele, a tentar contra a vida dela, né? E aí mudou-se o campo de investigação. A polícia estava investigando aquela versão onde tem os assaltantes. Aí, peraí, não achamos assaltante nenhum aqui. Vamos então investigar o homem aqui agora. Será que não foi esse cara aqui? Vamos começar a verificar aqui qual é a história desse cara. E começaram a migrar a investigação para essa outra vertente, que é após o segundo depoimento dela, de que ele, na verdade, é quem teria tentado contra a vida dele. Que foi meses depois. Sim, foi alguns meses depois. Mas assim, não foi para ela mudar o depoimento dela. Esse que é o grande ponto em questão. E eu sempre disse para ele errou, ele cometeu um erro nessa história toda, que foi uma relação extraconjugal. Ele tinha um caso, e salientando que é um caso, inclusive, anterior, né, a essa questão do acidente, do assalto. Ele, como viajava bastante, professor universitário, dava palestra, acabou se envolvendo com uma outra moça em uma outra cidade. A Dona Maria da Penha encontrou, dentro de uma mala que ele tinha, de uma pasta que ele tinha, uma carta que ele estava direcionando para esta mulher. E isso fez toda a diferença na história. Foi a partir desse momento que começou-se a mudar a versão dos fatos. Não foi, na verdade, não foi um assalto. Foi ele que tentou tirar a minha vida. Tá? Isso é importantíssimo que seja salientado. E isso é algo que é assim, ó, obviamente, né, no processo, ela nega. Até porque carta... Como é que se soube? Vamos lá. Então ela encontra uma carta dele se relacionando ou terminando o relacionamento com uma outra mulher. No período que ela estava paraplégica, é isso? Quando ela voltou para casa de Brasília, encontrou. Quando ela voltou para casa de Brasília, estava em tratamento. Quando? O relacionamento é anterior ao crime, anterior ao assalto. Né? Nesse momento, essa carta, inclusive, que ela encontrou, não era uma carta amorosa dela para ele ou dele para ela. Era uma carta onde ele terminava a relação com ela
dizendo que aquilo era uma bobagem, que isso não devia ter acontecido, que a esposa estava adoecida, doente, tinha, né, recebido um tiro, e ele precisava focar, e ele não queria mais entrar em contato com ela, não queria que mais ela entrasse em contato. Lembrando, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha WhatsApp. Na verdade, essa carta seria o... E como é que a polícia soube? Como é que isso veio à tona? Como é que ela falou para a polícia que encontrou essa carta? Como é que entra essa carta nessa história toda? A polícia não encontrou a carta porque a dona Maria da Penha, ela não apresenta essa carta, ela nega que tenha encontrado essa carta. É importante que seja salientado isso, porque isso é o que, assim, os dois... Não, ela, assim, ela fala que é mentira dele. Fala, não, isso é mentira do Marco, né? Até porque ela pegou alguns documentos dessa pasta e pegou essa carta. Porém, eu sempre digo uma coisa, acho que o Ricardo concorda comigo. Quem está manipulando e mentindo, ela sempre deixa um fiozinho solto. É difícil a pessoa ter uma perfeição total na sua maquinação. No primeiro, aí for verificar, no primeiro depoimento que deu depois para a justiça, uma dessas empregadas, e ela, na inocência dela, ela disse, olha, tudo mudou quando a dona Maria da Penha encontrou aquela carta. Tem um depoimento da moça falando isso, que depois é excluído. Depois, ela também, inclusive, nega, porque foi orientada a falar, não, fala que você se enganou, fala que você se confundiu. Então, tem um rabinho no processo que mostra que essa senhora, no primeiro momento, falou a verdade. Olha, tinha uma carta, ela encontrou e ficou possessa, e tudo mudou. Aí, depois, no segundo momento, ela nega, fala, não foi isso. E a justiça desconsidera aquele primeiro depoimento dela e fica valendo só aquele segundo depoimento dela. Ou seja, essa história da carta aparece no depoimento da empregada. A empregada diz, quando no depoimento da empregada. A relação deles mudou a partir do momento que ela encontra a carta. Então foi aí que foi materializado essa situação da carta. E como é que ela aí essa empregada é orientada pelos advogados dela a negar, falar que não, que ela se confundiu. Na verdade, ela se confundiu, falou bobagem, desconversa, fala que não, fala que você se enrolou. Ou seja, ficou valendo que não, ela só falou aquilo, mas desconsidere. Mas lembre-se que quando está mais quente o problema, é muito mais propenso a estar falando a verdade lá no começo, porque ali, ó, não tem os interesses que vão surgindo depois, a bola de neve vai aumentando, enfim. E aí, naquele primeiro momento, sim, ela confirma, existiu uma carta, essa carta existiu, e foi após a dona Maria da Penha encontrar essa carta que tudo mudou. Isso está no depoimento da empregada na delegacia. Entendi. Sim. Então, aí nesse momento, ela já foi para a delegacia, já pediu medidas protetivas. Como é que foi isso aí? Então, ele recebeu uma medida protetiva assim que ela admitiu para ele, olha, ele estava viajando, aconteceu assim, tá? Ele, como viajava bastante, se não me engano, estava no Rio de Janeiro, e ela ligou para ele, chorando, desesperada, estou me separando de você, não quero mais saber de você, estou indo para casa dos meus pais, me dá o divórcio, estou levando as meninas, e ele, opa, peraí, calma, o que aconteceu? Calma. Não, porque não quero mais saber, chorando, gritando, brigando. Não, calma, estou voltando para casa. Ele cancelou os compromissos dele lá na cidade do Rio de Janeiro, onde ele estava, voltou correndo para Fortaleza. Quando ele chega, a vida dele já tinha destruído, tinha acabado. Ela com as filhas na casa dos sogros, na verdade, na época não tinha a medida protetiva como a gente conhece hoje, né? Porque a medida protetiva foi pós-Lei Maria da Penha, né? Mas ele tinha sim, ó, você não chega perto. Enfim, as pessoas queriam afastar porque, olha, é o cara, é ele tentou matar, então fica longe. E aí não podia chegar perto nem das filhas. Inclusive, vale salientar, uma das maiores dores dele é o seguinte, aliás, eu até separei aqui para mostrar para vocês, algo que para mim foi impactante. A última vez que este homem viu as 3 filhas dele, uma de 6, uma de 4 e uma de 2 anos, foi essa aqui, ó, é a memória que ele tem. Olha essa foto, cara, essa foto me dói muito. Essa aqui é a última, e é o que está escrito, ó. Esta é a imagem que conservo na minha memória. A última vez que ele viu as 3 filhas, era isso aqui, ó. Essas são as 3 filhas dele. O que mais dói nesse homem foi o seguinte, foi ter sido afastado das filhas, ele não teve mais acesso às meninas depois disso, ele lutou, ele brigou na justiça. Aí a mulher não queria deixar, aí disse para as meninas, ó, o teu pai é agressivo, o teu pai é violento, porque assim, ó, Ricardo, infelizmente, das coisas mais maquiavélicas da Aliança Parental, que eu, como abri a live, falei, é o seguinte, são falsas memórias implantadas na cabeça da criança. Ela tem uma visão super positiva do pai, aí ela começa a receber informações negativas. Aí a criança começa a desenvolver falsas memórias. Uma criança desse tamanho aqui, talvez a maior, de 6,
Agora as duas de 4 e 2 já é mais difícil. E as 3 alegam que sofriam agressões do pai, sabe? E sendo que ele nunca agrediu, ele nunca bateu nas meninas, sabe? Ele teve o contato de uma das meninas dele recentemente, que foi atrás dele conversar com ele. Enfim, ele ficou meio chateado, inclusive, porque ela parece que entrou para uma religião e só queria que ele se arrependesse dos pecados dele, enfim. Mas ele pelo menos teve esse acesso. Mas a filha buscou ele e falou: pai, se arrependa do que você fez. Filha, eu não fiz isso, filha. Seu pai não fez isso. Ah, pai, não sei o quê. Enfim, ele ficou todo esse tempo afastado das crianças. E até hoje ele não tem acesso com essas meninas. Não são mais meninas, são mulheres, enfim, na faixa dos 40 anos, que eu ainda quero crer que elas vão ver essa live e vão pensar sim e ouvir o próprio pai, sentar e tomar um café com o próprio pai, sabe? É terrível, sabe? Você ser eliminado. Teu pai é metade do teu corpo. Você é metade, enfim. Aliança parental é um negócio que me machuca muito, enfim. A partir daí, vamos lá, vamos voltar para o processo. A partir daí, eu sei que isso toca você de uma forma até pessoal, porque você tem as suas filhas, você está afastado das suas filhas, e aí você põe o coração nessa situação toda aí. Agora eu quero voltar para o processo. Seguinte, a partir daí a polícia começa a investigá-lo, então. Independente se... Porque vamos fazer uma... Vou fazer o advogado do diabo aqui. Independente de qualquer coisa, a polícia começa a investigá-lo, beleza? O que a polícia encontra de contundente para que ele seja condenado? Apesar que demorou 19 anos para juntar aí todas essas provas e tal. Mas o que a polícia, a princípio, estava buscando? Fora... Aí, a partir da mudança do depoimento dela, que ela primeiro dá um depoimento, depois de alguns meses ela muda o depoimento, e aí a polícia encontra o que de contundente para colocá-lo ali como um dos... o agressor, efetivamente. O que a polícia encontra? Certo. Ricardo, é importante salientar essa questão envolvendo os 19 anos. O processo só levou 19 anos para ser concluído porque não existia uma prova concreta, definitiva e irrefutável de que ele havia tentado contra a vida dela. Então, toda vez que ele recebia um revés da justiça, os advogados conseguiriam reverter, olha, né, não tem prova, então, em dúbio pro réu. Então, o processo foi sendo postergado. Por quê? Porque não tinha prova. Não tem como você condenar alguém sem provas contundentes e concretas. Lembrando que é um júri popular, onde foi 4-3, estava todo mundo em dúvida. Peraí, isso tá estranho, sabe? Não é aquela coisa, olha, foi unânime, como o caso do Johnny Depp. Todo mundo falou, olha, ela tá errada. No caso dele e da dona Maria da Penha, o júri estava 4-3 a favor dela. Então o advogado questionava e conseguia derrubar e o processo ia para uma outra instância. Foi indo para outra instância. Então não tem uma prova irrefutável. Existem algumas provas apresentadas que, olha, é bizarro. Se você for avaliar uma delas, Ricardo, que foi apresentada, é uma prova, que é uma arma que encontraram. Uma arma. Cara, é absurdo. A polícia, depois de um tempo, quando se mudou essa versão dos fatos, a polícia fez uma busca e apreensão na casa dele sem mandado policial. Invadiram a casa, fizeram uma devassa lá, aí encontraram um revólver. Opa, tá aqui, ó, chama a arma. Opa, tá aqui, ó, olha o revólver aqui, ó. Foi esse revólver aqui que o senhor tentou contra ela. Meu amigo, calma, não foi. Esse revólver eu comprei após para proteger a minha família. Como os ladrões levaram o meu, eu comprei outro revólver para proteger a minha família. Aí a polícia apreendeu este revólver, tá? Dizendo que este era o revólver do crime. Aí ele falou, não, vocês estão malucos. Ele apresentou a nota fiscal de compra da arma, que é posterior 6 meses à data do crime. Mas não deram bola. Ele foi além. Ele entrou em contato com a Taurus, e tá tudo no processo, Ele entrou em contato com a Taurus entregou ali o documento, o laudo, comprovando a arma tal, do numeração tal, foi fabricada na data tal, que foi depois do crime. Essa arma não poderia ter sido utilizada como prova. Então, peraí. É bizarro. A polícia foi lá, encontrou um 38, falou, pronto, encontramos 38. Só que a perícia anterior disse que a arma que atirou nela era uma de longo, de cano longo e que faz aquele esperrama ali a pólvora. Então, mas eles encontraram e falaram assim, não, vamos botar nos autos, esse aqui é o 38. E aí os advogados, eles falaram assim, não, tá aqui, ó,
tem aqui a nota fiscal diretamente da Taurus, porque produtos controlados, eles são muito rígidos. Então, a própria Taurus emitiu dizendo, olha, essa arma foi fabricada após o que aconteceu. Então, a arma que supostamente ele teria tirado nela, não poderia ter sido essa arma, porque a Taurus provou e comprovou que essa arma foi produzida após os acontecimentos. Foi isso. E essa seria a arma que eles disseram que ele teria se autolesionado do lado direito aqui. Sim, né? Aí tem a questão de serem... E tem a questão de serem duas armas, bem lembrado, que tinha uma de grosso calibre e uma de baixo calibre. Aí acharam também na casa uma arma que ele tinha, que era uma daquelas espingardinhas de chumbinho. Sabe qual é, cara? Aquela que você bota o chumbinho. Sim. E você... né, é recreativo. Aí aprendeu, opa, peraí, tem uma arma aqui. Põe o chumbinho, aí, quando você faz esse movimento, você cria uma pressão de ar que vai empurrar esse chumbinho. Exatamente. Aí disseram, opa, achamos aqui, ó, então essa aqui foi a que você deu. Meu Deus do céu, mas essa arma aí é uma arma que não é letal. Essa arma não tira a vida das pessoas. Uma espingarda de chumbinho não tira a vida de uma pessoa. E aí a polícia prendeu também essa arma como uma suposta... Essa arma como uma suposta prova. E para quem não sabe, a arma de chumbinho, ela não utiliza pólvora, ela utiliza pressão. Ela é uma arma de pressão. Exato. Ela não tem a explosão para fazer aquela queimadura na pele, mostrando que era um calibre longo. Então eles aprenderam, vamos lá, exato, um 38 seria comprado. Seria como matar alguém, com uma arma de airsoft. Uma arma de airsoft não mata ninguém, é tipo isso. E a outra arma foi uma arma de chumbinho. Mas e os advogados? Tipo, não pediram para falar, opa, peraí, vamos fazer a perícia na arma de chumbinho, e aí? Rapaz, então, aí, assim, ó, de maneira misteriosa, essa arma desapareceu do arquivo da polícia lá. Não acharam depois. Aí ficou a palavra da polícia contra a palavra de um criminoso, como ele era colocado na mídia. Entende? Então, quer dizer, ficou para a história que a arma do crime foi encontrada quando, na verdade, encontraram uma espingarda de chumbinho e falaram que aquela era a suposta arma que teria atentado contra a vida dela. E aí, eu quero que as pessoas... É importante o canal do Ricardo, que ele faz as pessoas pensarem. E o que eu quero fazer aqui também é que as pessoas reflitam. Tá, vamos supor que foi ele, tá? Começando, assim, ó, do começo. Por que ele usaria duas armas? Não faz sentido para mim. Uma pessoa que quer fazer isso vai dificultar tanta coisa assim para ele. Ele vai usar uma só, aquela mais fácil, vai lá, faz o serviço nele. Opa, peraí, eu chamo a polícia. Não faz sentido você trocar de armas, você ter tempo para sumir com as duas armas, mesmo estando sangrando. Então, é muita coisa que não bate na história, assim, cara. É complicadíssimo. Assim, enfim, eu não quero aqui contaminar, as pessoas com a minha opinião, eu queria que as pessoas pensassem. Então, vamos lá. As armas já tá uma confusão lascada, né? E aí, de novo, né? Tem muita gente perguntando assim, mas por que nunca falaram isso? Pois é, falaram, só que não deram espaço. E outra, quando você ia pesquisar, aí você encontrava. Só que há 40 anos atrás não tinha rede social. Então, às vezes as pessoas acreditam que a mesma informação que tem hoje teria há 40 anos atrás. E não é. Se você colocar, como eu falei, 6, 7, 10 anos atrás, você já não tinha a mesma situação rápida de espalhar informação. Né? O YouTube mesmo, ele começou a popularizar praticamente em 2014, 2015, porque antes disso, você botava vídeos pequenos, era o streaming, banda larga. Antes de 2010, era muito difícil. Nós estamos falando de 10 anos atrás, era muito difícil. Mas tem uma outra informação na Wikipédia dizendo o seguinte, ele tentou matá-la 2 vezes. Então, a primeira foi das armas, que já está uma história estranha. A segunda foi, ele tentou eletrocutá-la no banheiro. Como é que é essa história aí de eletrocutá-la no banheiro? Ele tentou matar ela a choque no banheiro, eletrocutada. Como é que foi isso aí? Pois é. Eu me tornei amigo do Mark, eu até faço uma brincadeira com ele. Porque ainda bem que ele se formou professor de economia, porque ele seria um péssimo Rambo. Ele é um péssimo matador, digamos assim, porque ele tenta as maneiras mais estapafúrdias
para tirar a vida de uma pessoa. Ele vai tentar tirar a vida da pessoa dormindo, dar um tiro onde não mata letalmente, digamos assim. E aí ele vai tentar matar a pessoa eletrocutada num chuveiro, onde as 3 filhas dele tomam banho, enfim. Quando eu tive acesso, Ricardo, o Marcos me apresentou o depoimento dela, tá? O depoimento dela na polícia, quando ela foi informar, olha só, é importante ser salientar, que ela informou o seguinte: eu fui tomar banho e ao tentar ligar o chuveiro eu tomei um choque. Ao tomar o choque, eu não tomei mais banho lá porque eu tinha medo que ele tivesse preparado para me matar ali. Ou seja, no primeiro foi uma suposição dela, aquele choquinho que você toma. Eu já tomei choquinho, aquele choquinho no chuveiro. Essa é a eletrocução que ele fez. Ela foi botar a mão no chuveiro, tomou o choque, opa, não toma mais banho aqui. Esse é o nível que tá a coisa. E aí a mídia toda já foi. Ele tentou eletrocutar. Aí vem aquele sensacionalismo. Já que a mídia quer direcionar o teu pensamento para aquele lado, ele já transforma uma gotinha d'água num oceano. Supondo que ele tivesse tentado contra a vida dela... É aquilo que a gente falou de novo da mídia. Ou seja, nem no próprio depoimento, você me mandou o depoimento aqui, eu estou lendo. Ó, ela disse, após ter retornado de Brasília e quando fui tomar banho, notei que o mesmo estava dando choque. Ao perguntar ao Marcos, ele respondeu que estava faltando fio terra e que depois colocaria. A partir do problema do chuveiro, eu achei que tinha sido proposital e passei, inclusive, a examinar os meus medicamentos. Ou seja, ela tomou um choque na hora de abrir o chuveiro e disse que ela achou estranho. Aí a mídia já disse que ele tentou matá-la eletrocutada. Quer dizer, por isso que eu falo. Exato. Olha o poder da mídia, olha o poder da manipulação, olha o poder de você colocar. Por isso que muitas pessoas não entendem o que aconteceu e o que de fato está nos laudos. O que de fato está no próprio depoimento da Maria da Penha. Ela não disse que foi tentado ser eletrocutado, ela disse que tomou um choque na hora que foi abrir o chuveiro. Então, isso é complicado, porque distorcem até o que a Maria da Penha estava dizendo, né? E tem um detalhe importantíssimo, Ricardo. Esse local, porque assim, ó, nesse tempo, assim como não tinha internet, ainda mais lá no Nordeste, eram raras as casas que tinham chuveiro elétrico, porque era muito quente, as pessoas tomavam banho com água fria mesmo, e tá tudo bem. Esse chuveiro elétrico, o único chuveiro elétrico que tinha na casa deles, isso ele apresentou também no processo, era no banheiro das filhas. Ele, cuidadoso pai que era, colocou um chuveirinho quentinho para as filhas, no banheirinho onde as meninas tomavam banho. No banheiro do casal não tinha chuveiro elétrico. Então, para que, se isso fosse verdade, o que ela conta, porque eu cheguei na conclusão que não é, ela teria que ter ido tomar banho no banheiro onde as crianças tomavam banho. Porém, tem um grande X nessa questão. O banheiro das crianças, ele não preparou, ele não podia nem ter entrado. A cadeira não passava. O espaço onde eu tomava banho não cabia a cadeira. Ou seja, ela nem se preocupou, na hora de contar a história, nesse detalhe. O espaço da casa onde tinha chuveiro elétrico, ela nem teria acesso enquanto cadeirante. E aí, vamos supor, ele levou ela carregando para dar um choque nela. Ele ia tomar um choque junto. Não faz sentido algum essa história. Nada. Zero faz sentido para mim essa história. Cara. Mais uma coisa. Aí tem aquele lance lá do Fábio Pochá, que tem todos os links. Algumas pessoas estão dizendo, eu tenho acesso aos autos? Tem. Eu vou dar depois o link para você. Se você for advogado, você vai acessar o calhamaço ali do processo. Além do livro, né? Porque quantos livros ele já escreveu? Porque ele é um professor universitário. Ele tem várias teses, doutorados, mestrados. Sim. Ele escreveu alguns livros. Que livros que ele já escreveu? Quantos livros ele escreveu? Cara, ele, assim, foram mais de 30 livros. Ele é um professor universitário inteligentíssimo, uma pessoa, sabe, que tem um conhecimento vasto. E foram, desses 30 e poucos, mais de 20 foram somente sobre o caso, sobre a história da vida dele. Então, e isso para mim, Ricardo, também é uma das coisas que me fizeram pensar. Porque é o seguinte, novamente, uma pessoa que é culpada, ela, em dado momento, quando ela vê que a coisa deu errada, fui condenado, estou na cadeia, bate arrependimento, o cara, fiz merda, tal, não sei o quê, o cara deixa pra lá. Esse cara, ele até hoje não sossega. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, cara, que é importante. Quando ele saiu da cadeia, ele começou a mandar pra todo mundo, pra alguém ouvir ele. Olha aqui, ó, subprocurador de justiça,
Ele mandou pro Lula, na época, era o presidente da República, querendo que alguém ouvisse ele. Conselho Nacional do Ministério Público, Corregedoria do Ministério Público, procurador da Regional do Ministério Público, isso tudo aqui, ó, ele guarda tudo, ó, com as datas dos envios pelo correio. Isso depois ele queria que alguém, Ricardo, só concluir, deixa eu só concluir. Ele queria que alguém ouvisse ele. Para mim, um cara que é culpado, ele saia da cadeia e ia ficar quietinho. Ele tentou falar com todo mundo, ó, Conselho Nacional do Ministério Público. Cara, ele tentou falar com Deus e o mundo. Aqui, ó, isso aqui é importante que eu mostre, quer ver? Ele mandou para a ONU, o pessoal fala da ONU, ele pediu para a ONU rever o caso dele. A ONU cagou para ele. Se ele tivesse medo da ONU, né, como as pessoas falam, foi ratificado pela ONU. Não, a ONU não estudou o caso dele. Tanto é que ele pediu para a ONU, ele mandou aqui uma carta, após mandar para diversos institutos de direitos humanos do Brasil, estou recorrendo a vocês, ONU. A ONU também não deu ouvido para ele. Ele só quer ser ouvido. Para mim, isso é sinal de quem está com a verdade. Para mim, eu posso estar enganado pra cacete. Mas esse cara não ia escrever mais de 20 livros, ia mandar correspondência para Deus e para o mundo, para falar, pelo amor de Deus, me ouça, alguém me ouça. Ele estava berrando, gritando, alguém me ouça, pelo amor de Deus, eu sou inocente. Isso é o que eu acredito e isso é que me faz mover essa batalha. E você disse que ele fez todo esse barulho depois de ter saído da prisão. Ele falou, olha, eu quero ser ouvido, eu cumpri minha pena, mas eu quero ser ouvido. Você falou que tem um detalhe, antes da condenação, tem duas situações aqui. Muitas pessoas disseram assim, não, a ONU olhou esse caso e ratificou. A ONU, primeiro que acho que ela não tem poder de olhar um caso judicial. Pelo que eu entendi, a ONU ratificou a Lei Maria da Penha, que são coisas completamente distintas, né? Existe o caso judicial, o caso criminal, Maria da Penha, e existe a lei, que coincidentemente tem o nome da senhora que participou desse imbróglio todo, que infelizmente ficou paraplégica. Então, a ONU olhou para o projeto e falou, olha, gostei, esse projeto vai proteger as mulheres vítimas de relacionamentos patológicos, violentos, que não tem a quem recorrer. Como eu disse, existem muitas pessoas que não têm família, estão longe dos seus familiares, estão em cárcere privado, e ele não tem ninguém. Então, a única pessoa que ela tem é a justiça. Ela não tem irmão, ela não tem pai, ela não tem mãe. Ela tem que correr para a justiça. E a Lei Maria da Penha foi criada para isso, para dar suporte para essas mulheres que não têm condições de se libertar do seu algoz, até porque esse seu algoz é que muitas vezes sustenta e provém a casa e os filhos. Então, a Lei Maria da Penha é uma coisa, o caso Maria da Penha é outra coisa, né? E essa lei, muitas vezes, está sendo usada não para proteção, mas para ataque. É isso que a gente está vendo, porque ela deixou uma brecha muito grande, porque existem mulheres que realmente precisam da Lei Maria da Penha para se proteger, porque é a única salva, é a única tábua de salvação, a única... ali onde ela tem que se para respirar, para sair. Como eu já falei em muitas análises minhas, inclusive ensinei como fazer isso. Materialize as agressões, materialize o que está acontecendo. Hoje todo mundo tem um celular, materialize para que quando você for ser desmentida, você fala, não, tá aqui, ó. Olha as provas aqui, ó. Olha aqui as provas que ele me xingava, que ele me batia, ou seja lá o que for. Então, materializar é muito importante. Então, a ONU, ela só ratificou a lei, que poderia chamar a Lei 4.900 qualquer coisa, podia chamar a Lei do Pirulito Azul, que por acaso recebeu o nome dessa senhora que tem esse processo conturbado aí com o Marcos. Outra coisa que as pessoas... A questão da ONU, inclusive, só um pouquinho, só para ratificar bem, ficar bem clara essa história da ONU, tá? É importante essa questão da ONU, tá? Como você bem disse, a ONU só parabenizou o Brasil por ter criado uma lei e diz que é uma lei importante. Para a ONU, é uma das 3 leis mais importantes de proteção à mulher. Ok, a ONU pode ter a opinião dela como um órgão internacional que não tem uma abrangência nacional. Agora, tem um detalhe sobre a ONU que é importantíssimo. Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, foram 19 anos que esse homem passou por esse calvário todo e não acharam uma prova contundente contra ele. Faltavam 6 meses para caducar. Para quem não sabe, passou de 20 anos, você não pode mais ser punido por um crime, né, que já passou por 20 anos. Faltavam 6 meses para que esse crime caducasse. O advogado dele sugeriu para que ele fugisse do país. Vai para o teu país, se esconde, fica longe 6 meses
e depois você volta, porque por mais que seja condenado, não vai dar nada para você. Ele, como uma pessoa que para mim é uma pessoa honrada, eu conheço ele pessoalmente, eu olhei no olho, eu sei que ele disse o seguinte para o advogado: eu não vou sair do país, eu não vou fugir porque eu não sou bandido. Eu não sou bandido. Até o último minuto, esse homem acreditou que no Brasil existia justiça. E neste mesmo período, a ONU tinha uma visão do Brasil de que o Brasil era um país que era muito violento com as mulheres, como se não fosse com todo mundo, com homens, né, com mulheres, com crianças, idosos. O Brasil é um dos países mais violentos que tem, ok? Vamos lá. Então, o Brasil requeria, na época, uma cadeira na ONU, uma cadeira no Conselho da ONU. Este homem, ele serviu como um boi de piranha para mostrar para a ONU que, olha, no Brasil sim, condenamos esse caso aqui, é um caso emblemático, condenamos o cara. E aí, sem prova alguma, ele acabou sendo preso dentro da sala de aula em uma universidade lá no Ceará. Ele estava dando aula no momento em que ele foi preso, passou uma vergonha pública gigantesca na frente de todo mundo na universidade onde ele dava aula. Ele não fugiu. Ele foi preso ali quase pertinho de caducar e ele teve a honra de se manter firme, não correu, não fugiu. Por quê? Eu sempre digo, eu penso a mesma coisa. Quem não deve, não teme. Eu só estou dando a cara para todo mundo aqui porque eu não temo retaliação no meu processo. Eu não temo porque eu sei quem eu sou e sei o que eu fiz. E por isso eu acredito nesse cara. Ele está há 40 anos tentando fazer com que alguém ouça ele. Um dos filmes que eu adoro ver, que eu já vi algumas vezes, é aquele que o Rocky Balboa fala aquela frase icônica dele. Um cara forte não é aquele que bate muito, que bate mais. É o cara que aguentar pancada pra cacete e se manter de pé. Esse homem está de pé há 40 anos. 40 anos esse homem está de pé tomando pancada. E ele tem esperança ainda, cara. Isso que me motiva ainda. No meu caso, com as minhas filhas, eu quero passar essa motivação para os pais que sofrem também com relação a essa Lei Maria da Penha que te afastou injustamente da tua família. Tenha fé, tenha esperança como esse homem teve. Inclusive, Ricardo, eu quero mostrar para você um dos livros dele, que ele me deu aqui com uma dedicatória, que eu tenho com muita honra e muito orgulho. O nome do livro é A Missão de um Guerreiro. Ele é um guerreiro em nome da verdade, da justiça. Esse cara merece a atenção de vocês. Você pode pensar o que você quiser, que ele está mentindo, mas ouça. Na rede social dele, ele coloca uma frase que é muito bacana. Ele diz o seguinte: se a dúvida bater a tua porta, tome um cafezinho com ela. Ouça, pare, feche. As pessoas falam tanto em preconceito. Será que você não está tendo preconceitos agora? Vamos então ouvir. Pessoal, tá, beleza, vamos lá. Estão ouvindo a Elis Matsunaga? Vamos ouvir o ex-marido da Maria da Penha para ver o que ele tem a dizer. Não, mas espera aí, não, é diferente. Por que é diferente? Enfim, é isso que eu queria falar, Ricardo. E só para concluir, rapidinho, teve muitas. Ela acusou também ele de cárcere privado. Em algum momento ela foi afastada, tipo, das empregadas, da fisioterapia, de alguma coisa assim? Quando aconteceu esse cárcere privado? Dos pais dela? Como é que foi isso aí? Importantíssimo. Importantíssimo você tocar nisso, Ricardo, porque é o seguinte, mais uma vez, vamos puxar o histórico, né, dos dois. Um casal de classe média para média alta, elitizados, estudados. Ele, um homem que permitia que uma mulher nos anos 80 tivesse a profissão dela sem problema algum, tratava muito bem, com carinho ela, tanto é que ela sempre disse pro Porchat, ele é aquele homem amável, né? Então ele era amável, ela admite que ele era amável, mas em um dado momento ele mudou. E não bate para mim, uma pessoa que mantém em cárcere privado uma mulher, primeiro, não mantém duas empregadas de casa para servir de testemunha, né? E aí não faz nem sentido, porque ela tinha o carro dela antes, ela tinha o trabalho dela, aí vamos supor que ele, depois do crime, ele começasse a fazer isso, a praticar o crime de cárcere privado. Era até impossível, porque ela necessitava fazer a fisioterapia. Ela tinha que sair de casa por saúde. Seria de uma desumanidade absurda um cara proibir a mãe dos filhos de ir para a fisioterapia, fazer fisioterapia. Não é verdade. Os pais dela buscavam ela para ir para a fisioterapia. Ela tinha livre acesso para sair da casa. E o Marco sempre diz uma coisa, e eu percebo muito isso hoje também, muitas mulheres usando a Lei Maria da Penha de maneira irregular, elas vão plantando mentirinhas, pimentinhas. O Marco chama de pimentinha. Isso foi uma pimentinha que ela falou para tentar destruir a imagem dele, que foi amplificada pela mídia, e isso virou uma verdade irrefutável. Não, ele não fazia, não faz nem sentido isso.
sabe? Se fosse aquele cara aqui, ó, proíbe de sair de casa, sabe? Não faz sentido. Tinham duas pessoas dentro de casa que tratavam dela ali. As pessoas iam denunciar, iam buscar por isso. Olha, ela precisa fazer a fisioterapia e não pode, porque o homem não deixa. Não faz para mim o menor sentido. Essa história, ela faz muita curva. A história da Dona Maria da Penha, ela faz muita curva. E a história do Marco é assim, ó, é papo reto. E eu sou do cara do papo reto, enfim. Você já falou bastante em relação ao seu posicionamento, né? Até porque você está passando por isso e tudo mais. Mas e o Marco hoje? Como é que ele está? Você tem contato com ele? Ele quer falar alguma coisa, com certeza, né? Falo bastante com ele. Inclusive, ele está aqui nos assistindo. Eu vi aqui que ele está aqui presente, está junto conosco aqui. Ele está numa situação hoje bem complicada. Ele vive, né, como falei, não vou falar a cidade dele porque ele corre sérios riscos. Ele sofre ameaça, até hoje sofre ameaça. Ele esteve aqui em Florianópolis, ele foi expulso da Câmara dos Vereadores. Olha só, o cara que teoricamente já teria até pago a pena dele, mas não. Os vereadores aqui quiseram expulsar ele. Tem um vereador que apoiou, que foi o vereador Maicon Costa, mas o resto quis que botar ele para correr. E ele hoje vive meio que escondido. Ele não pode falar que ele é ele. Ele vive de uma aposentadoria mínima. Enfim, ele está em extrema dificuldade. Extrema. Olha, está complicadíssima a situação dele, cara. Ele está aqui na live? Está aqui na live. Pelo que eu vi, ele está aqui na live, sim. Ah, não, peraí. Se ele tiver, Marco Heredia Viveiros. Dá uma olhada se ele está para aí. Ele está aí, tá acompanhando a gente aí. Meu amigo Marco Velho. Quando a gente começou a ter uma relação mais próxima, eu chamo ele de Marco Velho. Não, eu não sou velho. Não, Marco Velho, aí eu mandei um meme para ele, o meme do Marco Velho, aquela criança. Não, Marco Velho é um menino, é uma criança. Olha aí. Olha o homem aí, ó. Olha ele aí, ó. Boa noite, seu Marcos, tudo bem? E aí, Marco? Boa noite, doutor Ricardo, tudo bom? Marcos. Boa noite, meu amigo Alexandre. Marco Velho. Primeiro que é uma emoção muito grande aí, porque vou até beber água aqui, beba muita água. Vou seguir o conselho. Depois que a gente soube dessa história toda, a gente fica até sem palavras, né? E eu quero dizer o seguinte, de tudo isso que a gente falou, o que o senhor gostaria de acrescentar? O que o senhor gostaria de gritar para o mundo? Esse é o momento, eu tenho certeza que essa live vai ser vista por milhares de pessoas, ela vai subir para o YouTube também. Eu quero saber o que o senhor quer dizer para o Brasil e para o mundo. Porque pessoas do mundo inteiro vão ouvir o senhor agora. Eu sei. Escuta, obrigado pela oportunidade. O primeiro que eu queria informar é uma pergunta que você fez para Alexandre e a resposta é a seguinte. O primeiro depoimento de Maria da Penha foi o 7 de janeiro de 1984. O segundo depoimento, onde ela vira as coisas, foi no mês de junho de 84. Ou seja, praticamente 5 meses depois. O segundo depoimento que fez na polícia, onde ela começa a me acusar e onde surge aquela acusação caluniosa do chuveiro elétrico, etc. Certo? Outra coisa, naquela época, eu amava minha mulher. O senhor tem todo o tempo do mundo, viu, seu Marcos? E as minhas filhas também, minhas 3 filhinhas, que tinham 2, 4 e 6 anos, e que foram arrebatadas de mim com violência por aquela massa de pessoas que me queria destruir, encabeçadas por Maria da Penha Maia Fernandes. O epicentro, bom, naquela época eu não sabia nada de direito e nada dessas coisas. Nunca tinha entrado a uma delegacia, mas nas minhas férias, entre grades, eu me preocupei por saber o que tinham feito comigo. Consegui que me mandaram de fora e alguns alunos, ex-alunos meus, me enviaram livros de direito sobre processo penal, sobre Código Penal, da Constituição. Bom, e também consegui que me enviassem uma cópia dos autos do processo. E comecei a ler, a ver, a analisar, e comecei a entender o que tinha acontecido. Tanto é
que nesse livro que eu estava escrevendo lá, eu cito leis, artigos, frases de artigos, etc., porque já eu estava colocando os pés no chão. Eu perdi essa ingenuidade de pensar que todo mundo era bom e que um erro que eu cometi na vida, que foi essa relação parcial, por fora, foi estúpido, não precisava disso, mas eu concordo. Eu fiz, foi burro, me arrependi, etc. E eu pensei, dentro de minha ingenuidade, que ainda havia no coração da mulher a quem eu amava um pouco de compreensão, de bondade e de amor. Mas eu vi que tudo isso virou uma bola de fogo, onde ela foi absorvida, digamos assim, pelo ódio, a raiva e a sede de vingança. Por quê? Porque mais ou menos foi no dia 27 de outubro de 1983, uma semana, alguns dias antes de eu tê-la trazido de volta para casa de Brasília, que ela encontrou essa carta. Agora, atenção, ela chamou uma empregada chamada Francisca Olindina e lhe disse, me acompanhe ao escritório do patrão, eu quero procurar um. Entraram lá e ela abriu minha capanga. Capanga era aquela bolsa Sim, que os homens aquela que você carregavam segura com a mão antigamente. assim, tem uma alça, capanga. E encontrou essa carta. A empregada só assistindo. Ela caiu no pranto, chorou, bom, fez esse escândalo aí, devolveu a carta e, curiosamente, 1 ou 2 dias depois, surge essa denúncia caluniosa de que eu tentei matá-la em um chuveiro elétrico. E aí que começa toda essa reviravolta, né? Que a gente ouviu aí o... Exato. Até hoje, ela não fala da carta. Ninguém perguntou e ela não fala. Mas aquela empregada comete um deslize no depoimento na polícia e conta, e repete na justiça, e acrescenta o seguinte: eu acho que a separação do casal se deve ao fato da patroa ter encontrado uma carta e papapá, Erlange. Muito bem. Acontece que uma coisa que está relacionada, quando ela é questionada no depoimento, no jornal, nas revistas, no Fábio Pochat, Gugu, etc., e perguntam por que não se separou antes. Ela tem 5 versões diferentes, todas mentirosas, porque quem mente se esquece da mentira anterior e coloca com coisinhas diferentes, começa a se entregar. Em uma ela disse, naquela época não existia instituições de apoio à mulher, etc. Então, eu pergunto, se não existia, como ela fez para se separar do primeiro marido, que realmente batia e atraía, batia fisicamente? Isso dito para mim por uma amiga dela que morava, era vizinha, quando ela era casada. Ela solicitou a separação, conseguiu que deram uma licença e foi para São Paulo. Tanto é que em São Paulo a gente não pode se casar, mas só ir a morar juntos, porque a separação dela não tinha sido concluída. Ainda não era separada legalmente. Bom, essa é uma. Outra, Marco era muito violento comigo e com as crianças, mas se eu contasse, ninguém ia acreditar. Olha, uma mulher que tem pressentimento de que vai ser morta e que é agredida, tudo isso, para que suas amiguinhas não duvidassem dela, prefere ficar calada e esperar que chegue o dia da execução. Seu Marcos, peraí, seu Marcos, deixa eu falar uma coisa aqui, senão a gente vai perder essa live. Eu estou com uns minutos já para finais aqui, e é o seguinte, então, o que vai acontecer? O Marco Antônio é o senhor, o Alexandre Paiva, ele separou todos esses links, mais o do processo, então quem for advogado
vai poder olhar tudo isso que nós falamos aqui e mais também o seu livro. O que eu quero falar para as pessoas, tem muita gente dizendo onde é que compra esse livro. Para as pessoas entenderem, a gente vai, o seu Marcos, o ex-marido da Maria da Penha, ele está disponibilizando em PDF esse livro gratuitamente. Esse livro tem 575 páginas. Facilmente ele custaria R$70, mais de R$70 numa livraria. Se você que está vendo esse vídeo, se você puder, hoje o seu Marcos, ele vive através de uma aposentadoria, é isso, seu Marcos? Desse tamanho, né? Então é o seguinte, para quem ouviu toda essa história, se você puder contribuir, nesse link tem o Pix do seu Marcos. Se você puder, se você não puder, tá de graça. O Marcos disponibilizou de graça, mesmo não podendo, ele disponibilizou de graça. Se você puder, você tem o Pix dele lá, você faz a contribuição que o seu coração mandar. 50 centavos, R$1, 10, 50, não sei. O que você puder para adquirir o livro. Não é uma doação. Você está pagando por algo que vale, porque é um livro. Eu escrevo livro também. Dá muito trabalho escrever um livro. Só que ele não quer dar brecha para pessoas maldosas. Se você quiser gratuitamente ter acesso a esse material, que é o que ele mais quer, é que você tenha acesso para que você julgue-o através dos materiais e não do que a mídia, nesses últimos 40 anos, publicou. Então, se você quiser comprar, você vai entrar no link que eu vou te falar agora. Então nãomintapramim.com.br/Paiva nas ruas. Lá você vai ter acesso a, se você for advogado, o link do processo, todos os vídeos que nós citamos aqui e o livro de graça. Se você puder pagar pelo livro, que é o mais justo, você faz um Pix para o seu Marcos. Seu Marcos vai receber diretamente lá na conta dele, porque ele é o autor do livro. Como eu disse, é um livro que naturalmente custaria mais de R$70. Naturalmente custaria mais de R$70. Então você faz o Pix pelo que você puder. nãomintapramim.com.br/ não tem arroba não. nãomintapramim.com.br/Paiva nas ruas. Beleza? Viu, Ricardo? E só lembrando que esse livro deu tanto trabalho que ele começou a escrever esse livro na cadeia e ele teve que sair na mão lá porque queriam roubar os escritos dele lá dentro da cadeia. Então, ele teve que defender com a própria vida escrita nesse livro lá dentro da cadeia. Muitas pessoas estão pedindo para que eu converse com o seu Marco Antônio. O Alexandre já entrevistou ele várias vezes, né? Tem vários vídeos lá no YouTube. Aí vai lá. Se vocês acharem necessário, se vocês quiserem fazer outras perguntas para o seu Marcos, eu tenho certeza que ele vai estar disponível para perguntar qualquer coisa. A gente marca uma outra live e nós três voltamos aqui com o tempo e a gente faz uma outra live. Tá combinado assim, seu Marcos? Então, de novo, compartilhe essa live, porque aí vocês querem... Eu acho que eu nunca fiz isso na frente do analisado, mas quando pediram para eu analisar o seu Marcos, eu me assustei. E foi a partir dessa análise que eu fiz, não pública, porque é um vespeiro mexer nisso, vocês sabem disso. A gente tinha que mostrar tudo isso antes de eu falar o que eu vou falar agora. Eu não sou dono da verdade. Você não deve pegar a minha análise como algo determinante, mas como algo orientador. Eu vi a entrevista do seu Marcos com o pai. Eu só vi congruência e só vi lembrança dos fatos. Foi isso que eu vi. Teve um outro analista que acho que fez análise também, né, pai? E publicou lá. Enfim, Importante, viu, Ricardo? Eu queria até salientar. Inclusive, eu queria até salientar, aproveitando isso que você falou, eu tive, não sei se comentei já, mas eu tive acesso ao teu canal alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. E eu comecei a maratonar vários vídeos, assim, e você passa, assim, ó, um conhecimento incrível, fantástico, assim, e eu me baseei muito, no primeiro momento, quando eu comecei a estudar os casos envolvendo a Maria da Penha e o seu Marco, os vídeos dela, porque eu não tinha acesso aos dele, que ninguém entrevistou ele, ninguém
botou o microfone na frente dele para que eu fizesse uma análise dele. Mas os que eu já tinha feito da Dona Maria da Penha, eu achei bem estranhos. E aí, quando eu fui conversar com ele, até falei isso para ele já, eu fui com o pé atrás que eu tinha que fazer uma análise, né? E aí ele começou a fazer todo o sentido para mim do que ele falava, assim, ó, tinha começo, meio e fim, quando eu era mais novo, eu falava assim, tem pé e cabeça. A história dele tinha pé e cabeça, e ele tinha, assim, o corpo fala, como você sempre disse, o corpo fala. E eu oriento vocês a assistirem não só essa entrevista que eu fiz com ele para terem essa mesma análise que o Ricardo teve, das congruências, como também as entrevistas que a ex dele deu para outros canais de televisão. Façam esse exercício, colocando em prática o que você aprendeu no canal do Ricardo Ventura, que aí talvez você vai começar a entender o que está acontecendo aqui, cara. E então é o seguinte, pessoal, mais uma vez, você quer ter contato com o material, vá lá e tenha contato com o material. Ninguém aqui quer que você torça para um lado ou torça para o outro. Como eu disse quando eu abri, a questão aqui não é homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, rico, pobre, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Se você tiver um salvo-conduto por características ou você tiver uma culpabilidade por conta de características, você já nasceu com o seu julgamento errado. Você tem que analisar os fatos. O que o seu Marcos está pedindo é simplesmente analise, não acredite nele. Não acredite no seu Marcos. Analise os fatos. Você leia o livro dele, busque lá o que ele está dizendo e você tire as suas conclusões sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, sobre todos esses fatos que nós dissemos aqui. É isso que ele pede. Ele não quer convencer ninguém. O Nas Ruas não quer convencer ninguém, o Alê. Ele simplesmente quis ter voz para mostrar que sim, de novo, vamos fazer uma dicotomia aqui. O fato criminal que aconteceu com a senhora Maria da Penha é uma coisa. A lei Maria da Penha é outra. A lei Maria da Penha, sim, precisa ser usada contra homens abusadores, relacionamentos patológicos e homens tóxicos. Ela é a última tábua de salvação, mas ela tem que ser usada com honestidade. Tem que ser usada onde existe, porque é a última. E eu já disse isso em vários vídeos meus. Como usar a linguagem silenciosa para você se afastar de canalhas, se afastar de golpistas, de agentes abusadores, de homens tóxicos, porque existem sim, e você precisa sair. Só que um não é igual a todos, e A não é igual a B. Cada caso é um caso, e é isso que as pessoas precisam ter na cabeça. Se você tem uma pré-determinação, porque é homem ou é mulher, é negro ou é branco, é rico ou é pobre, é gay ou é hétero, é cis ou é trans, e por conta disso essas pessoas já têm um salvo-conduto ou já têm uma culpabilidade, está tudo errado. Você tem que analisar o ser humano. Analise o ser humano. Analise aquilo e o que o Marcos está pedindo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Analise o caso. Você quer falar alguma coisa? A última coisa para você terminar. Para eu fechar. Escuta, várias pessoas me têm dito que eu tenho muita sorte por ter encontrado profissionais como vocês, que lutam pela verdade e pela justiça. Mas, sinceramente, eu não acho que foi sorte. Para encontrar pessoas que acreditem em mim, que me tratem com respeito e que se unam ao objetivo de mostrar e fazer prevalecer a verdade e receber a justiça que sempre me foi negada, isso não é sorte. Isso chama-se bondade divina. Eu acho que foi a única forma que Deus encontrou, colocando pessoas como vocês na minha vida para ouvir o senhor. Para me dizer o quanto me ama. Ok. Seu Marcos, mais uma vez, muito obrigado, senão a gente vai perder a live. E eu fico aqui aberto, não só o senhor, mas qualquer parte que queira se manifestar, a gente pode conversar sem problema algum. Aqui é um canal justamente para que as pessoas possam falar, né? Simplesmente isso. Mais uma vez, seu Marcos, muito obrigado. Ale, muito obrigado. E adquiram um livro lá do seu Marcos. Como eu disse, é um livro que custa mais de R$70. Ele está disponibilizando gratuitamente. Se você puder fazer uma contribuição, pagar, não é contribuição, pagar o livro. Se você puder pagar o livro, pague o livro por quanto você puder. E eu acho que todo mundo vai se beneficiar. Marcão, fica calmo aí. Eu não vou nem falar tenha fé, porque você é um homem de fé.
né? 40 anos buscando aí eu espero que eu tenha sido um pedacinho antes de mim. Como eu disse, eu tenho que agradecer toda as glórias aí pro Alê, né? O Alê que teve a cara tal, tanto é que eu falei, eu vou fazer isso aqui com o Alê, porque o Alê que conseguiu aí esse primeiro contato, e eu acho que eu fui mais uma pecinha para dar voz para essa questão aí, e mais uma vez trazer conteúdo, trazer informação para que as pessoas, de novo, aqui não é um lugar de torcidas, nem para um lado, nem para o outro, mas é para que você analise e tire essas conclusões e compartilhe. E o Ale deu ele chegou para mim e falou assim: Ricardo, eu quero fazer um desafio, que alguém entre em contato com o Alexandre Paiva, e mostre aonde que está a falha nesse livro. Leia o livro e mostre aonde está a falha, aonde que o Marcos tem a culpa contundente. Então o Ale fez um desafio. Leia o livro e acha onde está o erro, onde está a falha, aonde que realmente tudo aquilo que os processos dizem que aconteceram, né, de forma contundente. Ele fez esse desafio, está feito o desafio. Beleza, Ale? É isso? Ricardo, obrigado pela oportunidade que você nos deu. Quero agradecer aqui demais aí a sua presença, né, nessa nossa luta. É fundamental porque as pessoas, né, vão começar a se questionar. É o que você coloca no teu conteúdo. Se questione, pesquise, estude, leia. Questione. E esse desafio fique de pé. Eu quero que você mostre para a gente onde é que está essa prova irrefutável, que sempre dizem que, olha, ele foi condenado com muitas provas. Mostre uma prova, traga à tona a prova contundente. Olha aqui, ó, a prova do crime está aqui. E a gente está aqui disposto a ouvir a dúvida, como eu disse. O Marco disse no Instagram dele. Aliás, é Marco Heredia Viveiro, sigam ele lá também. Ele diz o seguinte: se a dúvida bate a tua porta, tome um cafezinho com ela. Então, nos traga essa dúvida que o Marco vai esclarecer se é verdade ou não, né? O Marco vai mostrar para a gente. E eu quero aqui aproveitar e pedir para que vocês assistam os vídeos da entrevista lá no meu canal, Alexandre Paiva, no YouTube, né? Que é importante que aí você tire as suas conclusões. Assista também os vídeos das entrevistas dela e faça tire você a sua conclusão. Valeu, pessoal! Muito obrigado. Abraço, gente. Obrigado. Pessoal que assistiu até agora, e compartilha a live aí. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.